Então, boa noite a todos, boa noite a todas, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma aula aqui, uma super aula da nossa mentoria da prática na advocacia civil. Hoje nós teremos aqui um tema super importante dentro da advocacia civil, que são os recursos. E hoje, quem vai nos prestigiar aí, falando sobre a sua experiência, é o doutor Ezequias Assis, que é o nosso presidente da Comissão de Direito Civil e Processo Civil, aqui da subseção de Itaquera. Eu estou como coordenadora da ESA, apoiando e auxiliando nesse evento. Então, para a gente aproveitar muito essa noite aqui, aproveitem para fazer perguntas, tirar dúvidas, e aproveitem aí o profissional, porque eu acho que isso que é importante para a gente exercer cada vez mais a nossa advocacia de forma consciente. A gente sabe que a gente sempre está aprendendo, a advocacia é um eterno aprender, então aqui é um movimento para a gente fazer as trocas. Eu vou só passar rapidamente a palavra aqui para o nosso vice-presidente que está presente, doutor Fabiano Araújo, da comissão, e aí depois a palavra é sua, doutor Ezequias. Tá ótimo. Boa noite a todos, boa noite, doutora Roberta, doutor Ezequias, a todos que estão conectados conosco, né? Feliz por mais um dia, né, que a gente vai participar dessa mentoria, com um tema, como a doutora Roberta falou, extremamente importante para a nossa vida prática. E hoje, né, o palestrante é da nossa casa, né, doutor Ezequias de Assis, que com certeza irá nos ensinar muito mais aí sobre os recursos que a gente tem em nosso direito processual. Doutor Ezequias, é contigo. Maravilha, maravilha, pessoal. Quero aqui agradecer a Roberta, à frente da coordenação da ESA, que, em tese, né, Roberta, nos desafiou aí essa mentoria, surgiu aí com a mentoria da prática penal, e a gente vem aí engrossando o caldo, no sentido de também fazer essa mentoria prática na advocacia civil, e até estávamos comentando aqui em off que nós já estamos exportando essa ideia para outras subseções, né? A Cotia já está importando também já esse modelo de mentoria, então é algo, acredito eu, que inovador. A partir dessa primeira, nós temos aí os insights daquilo que a gente precisa adequar, né? A gente sabe também que ainda não é o suficiente do dia a dia, dado a extensão da nossa atividade, enfim, não dá para esgotar, mas já dá para ter um insight, já dá para dar um start, e conforme Roberta falou, o Fabiano falou, nossa ideia aqui é uma ideia de compartilhamento, não necessariamente de nós ensinarmos. Eu acredito que quando nós estamos na nossa casa, muito embora nos apresentemos como professores, estamos à frente de alguma coisa, eu acho que o compartilhamento é melhor. É possível aqui que tenham coisas que o Fabiano saiba que eu não saiba, o doutor Lau saiba, a Roberta, enfim, até o Rafael aí que está no 10º semestre. Eu já adianto, Rafael, você está à frente de muita gente, porque você está aqui conosco, não necessariamente por ser nós, mas pela sua disponibilidade de estar buscando já, né, essa questão. E eu tenho certeza, Rafael, que essa aula vai ser importante para você. Se você lembrar dela e cair recurso na sua segunda fase, você vai passar. Eu tenho plena certeza disso, que você vai lembrar disso assim, ó, mamão com açúcar, tenho certeza. Vai dar tudo certo, tá bom? Então, pessoal, aqui eu vou fazer a apresentação, é algo bem sucinto, tá? Qualquer dúvida que tenha, ainda que não tenha comentado, que vocês queiram perguntar, vocês podem levantar a mão e nós vamos conversando.
Aí, lembrou, bela palestra do Cowork com a doutora Joia. Eu e minha mãe advogada, sensacional, top demais. E aí, se precisar, se quiser fazer alguma pergunta, ou se quiser fazer uma pergunta no chat aí, você pode fazer a pergunta, e aí nós vamos seguir, então, em frente. Eu vou compartilhar aqui o meu material. Vou deixar aqui o som. Maravilha, vocês estão vendo aí, aparecendo para vocês, tudo certo? A Sim. apresentação, tá? Beleza, então, vamos lá, então. Pessoal, recursos cíveis, questão, assim, básica, me apresentando aqui, então, eu sou advogado, palestrante, professor de Direito Civil e Processo Civil, segunda fase, estou presidente da Comissão de Direito Civil e Processo Civil aí da OAB Itaquera, estou secretário adjunto da Comissão de Empreendedorismo Legal, estou coordenador da Comissão Permanente de Prerrogativas para a área do direito de família, isso também é algo inovador da gestão atual, separando em coordenadorias para temas específicos da seccional, membro efetivo da Comissão de Direito e Família e membro da Academia Brasileira de Direito Civil. Na foto aí, à minha direita, à sua esquerda na ponta, a minha filha Sara, a pequenininha na frente a Ana e a minha esposa Vanessa, são os meus propulsores aí que nos motivam a seguir adiante na luta pelo o ganha-pão, o sustento que nos sustenta e faz com que nós avancemos. Vamos lá, recursos. Então, basicamente, recurso está previsto aí no 994/1044 do CPC. E qual que é a finalidade do recurso? A finalidade do recurso é o quê? Impugnar decisões judiciais. Tem um conceito básico aqui para vocês, são remédios processuais que se podem valer às partes, Ministério Público, eventuais terceiros prejudicados. Ou seja, foi proferida uma decisão, na sua insatisfação, eu digo na sua quando você está na posição de representar o cliente. Opa, não é bem isso aqui, está alguma coisa equivocada. Então, é por meio dos recursos que vai se buscar a impugnação e assim buscar o remédio, a solução para o problema, para o caso. Né? Quais são as características do recurso? Né? Ele não tem natureza jurídica de ação. Tá? O que isso quer dizer? A sua estrutura e o seu momento de interposição é diferente de uma ação quando você está buscando um fato, constituir algo, declarar algo. Então, é diferente a sua natureza jurídica. E aí eu coloquei aqui, ó, com exceção dos embargos de terceiro. O embargos de terceiro, ele é um recurso, porém a sua natureza jurídica é de uma ação inicial. Ele vai tramitar de forma incidente. E isso nós vamos falar um pouco mais adiante. Qual que é a outra característica? Ele vai impedir ou retardar a preclusão ou a coisa julgada. Proferida a decisão, o próprio código estabelece prazos para que possa se recorrer, para que se possa impugnar a decisão, e uma vez que for impugnado, uma vez que for apresentado o recurso, não vai se operar a preclusão, muito menos a coisa julgada. E aqui um ponto de atenção. Aqui não se trata somente de preclusão ou coisa julgada. E aí a gente precisa observar a questão dos efeitos do recurso. Efeito suspensivo e o efeito devolutivo. O que isso quer dizer? Efeito suspensivo, ele vai suspender a eficácia da decisão. Então, nem todos os recursos têm essa eficácia. Normalmente, quem tem esse duplo efeito, suspensivo, né, e devolutivo, é o recurso de apelação. Ao interpor a apelação, suspende. Enfim, não vai surtir o seu efeito de imediato, enquanto não transitar o julgado, ou seja, enquanto não conformar a decisão final, e assim poder executar a decisão que foi impugnada. Então, visa corrigir erros na sua forma
ou no seu conteúdo. Então, você tem uma questão formal e uma questão material, aquilo que está sendo debatido, combatido dentro do processo. Formal, quando a gente está diante de flagrante violação à questão processual, às regras de processo. E conteúdo material, decorrência da matéria, o direito material. Se estiver a decisão violando, então visa corrigir esses equívocos, vamos dizer assim. Outra característica, impossibilidade de inovação. E aqui eu quero trazer um ponto de atenção para vocês e quero deixar uma pergunta aqui no ar para vocês. Quando é que eu devo pensar em recurso? Quando é que eu devo pensar em recurso? Devo pensar no recurso somente quando é proferida a decisão? Quem arrisca dizer alguma coisa aí? Quando se deve pensar no recurso? Pode abrir o microfone se quiser. Precisa abrir a câmera, mas fala aí. Vai, Fabiano, você que é o cara aí. Quando que se deve, Fabiano, quando que se deve pensar no recurso? Quando se deve pensar no recurso? É. Olha, geralmente a gente pensa quando perdemos uma ação, né? Ou em parte ou toda. E aí nós pensamos um recurso. Ou também quando a gente estiver diante de uma omissão, uma obscuridade, a gente também pode pensar em algum outro instrumento como embargos, né? Então depende, mas geralmente é quando a gente tem uma decisão desfavorável. É isso aí. Normalmente é assim que nós pensamos, Fabiana. Só que muitos dos recursos, e aí eu vou falar de uma forma ampla e geral, e você não está equivocado, tá? Mas é algo que a gente precisa pensar, porque nós estamos lidando com situações que envolvem a questão dos tribunais superiores. E aí eu falo para vocês, quando é que vocês devem pensar em recurso? Na petição inicial e na contestação, salvo a hipótese de ingressar com embargos de declaração, porque surge ali na hora, enfim, você vai verificar. Mas quando você está pensando lá no final, ainda que o seu contrato de honorários esteja estabelecido até a sentença, você pode ter uma nova contratação para você apelar ou contrarrazoar. Só que lá no começo, quando nós estamos fundamentando e utilizamos a letra fria da lei, normalmente a gente coloca uma jurisprudência. A gente pega uma jurisprudência. Quando nós estamos pensando na jurisprudência, nós estamos pensando em quê? Espera aí, o que o Tribunal de Justiça de São Paulo diz a respeito de determinada matéria? É nesse momento que a gente tem que pensar no recurso. Porque aí eu tenho que pensar no recurso de apelação, aí eu tenho que pensar num eventual agravo de instrumento, eu tenho que pensar no eventual recurso especial, no eventual recurso extraordinário. E aqui vem outra dica. Qual o tempo da jurisprudência que eu vou colocar? Aí me vem a pessoa e me coloca uma jurisprudência lá de 2010. Ezequias, está errado? Não, não está errado. Só que já passaram-se tantos anos e mudou-se o entendimento do tribunal. E aí, lá no recurso, acaba tomando pau. Acaba tendo problema. Então, qual que é o ideal? Fez a petição, pensa mais ou menos o seguinte, qual que é a duração da ação, a média? 3 anos. Pega, então, a jurisprudência dos 2 últimos anos, se possível, do último ano. Porque, eventualmente, se demorar esse 1 ano e meio, 2 anos até o recurso, talvez o entendimento do tribunal não tenha mudado. E aí, tem que pensar em toda a situação, porque você não pode inovar, não pode trazer matéria que você não discutiu lá no começo. Exemplo, recurso especial, pré-questionamento. Você já vai combater desde a sua inicial, desde a sua contestação, ou você vai apresentar aquilo que o tribunal se posicionou todo esse tempo, porque um dos requisitos é o pré-questionamento no recurso especial. Então, você não precisa inovar. Tem uma saída que a gente vai ver, mas a dica que eu quero deixar aqui para vocês, pensem no recurso, seja ele apelação especial extraordinário, no momento da inicial e no momento da contestação. Faça completo, cobrem por isso, claro, é por isso que nós estamos aqui,
e aí aumenta o seu trabalho, então não deixe para depois. Então, o sistema de interposição, endereçado o juízo a quo, ou seja, a instância inferior normalmente é para onde você vai endereçar. Exemplo, o recurso de apelação, você endereça para o juiz que proferiu a sentença. Se não endereça, pelo menos na peça de interposição, e a gente vai ver aqui as estruturas, você não endereça diretamente para o Tribunal de Justiça, e sim para aquele juiz que proferiu a decisão. E semana passada, salvo engano, retrasada, mas peraí, é ele que vai julgar? Não, não é ele, mas é ele que vai fazer a análise, pelo menos a admissibilidade ali superficial, preencheu, mandou, e aí ele encaminha isso para o tribunal. Então, o seu sistema de interposição é endereçado ao juízo a quo. A decisão da instância superior substitui a decisão proferida na instância inferior. Isso, ao menos em partes, porque às vezes ela vai integralizar a decisão proferida pelo juiz anterior. Então, via de regra, quando nós chegamos ao final do processo, ao trânsito em julgado, quando você vai fazer lá o cumprimento de sentença, o ideal é que você faça o quê? O histórico. A sentença falou isso, o acórdão do TJ falou isso, se teve recurso especial, o acórdão falou dessa forma, e aí você estabelece os parâmetros que essas decisões estabeleceram no momento de seus julgamentos. Vamos lá, cabimento dos recursos. Recursos contra a sentença, decisões interlocutórias, decisões monocráticas, normalmente proferidas pelo relator e acórdão. Sentença, juízo de primeiro grau. Então, sob a sentença, contra a sentença, o meio de impugnar a sentença é através do recurso de apelação, juizado especial, o recurso inominado. Eu não trouxe de forma detalhada a questão do recurso inominado, porque é somente a questão de nomenclatura, né? E a sua previsão legal no momento em que você for fundamentar. Um está no Código de Processo Civil e outro está na lei do juizado especial. Decisões interlocutórias, aquelas decisões que têm conteúdo decisório que surgem no curso do processo. Exemplo, um pedido de prova que é indeferido, ou uma constituição de qualquer outra prova, ou outra medida, uma expedição de ofício, ou qualquer coisa, são decisões interlocutórias, e aí você tem um rol, e aqui presta atenção no que eu vou falar agora, tá? Adiante eu vou explicar isso aí também. Em princípio, quando lá em 2015 foi sancionado, ou melhor, entrou em vigor o Código de Processo Civil, estabeleceu-se que o rol do artigo 1015, ele era um rol taxativo, somente aquelas decisões é que poderiam ser recorríveis por meio de agravo de instrumento. Posteriormente, o STJ veio e falou o seguinte: olha, apesar da taxatividade do rol do 1015, ele precisa ser mitigado, porque existem decisões que, devido ao seu caráter de urgência, não pode ficar ao léu ou esperar o rol, a alegação preliminar em sede de apelação. E aí criou-se, então, o rol taxativo mitigado pelo STJ, que a gente vai ver à frente. Considerando esse rol taxativo mitigado, existem questões que você não vai conseguir agravar, e isso terá que ser alegado em preliminar de apelação. Decisão monocrática, uma decisão, por exemplo, que, vamos lá, que não admite não conhece do recurso de agravo de instrumento. Talvez com um erro, um equívoco, e aí existe um remédio específico para você combater isso. E os acórdãos, decisões colegiadas, e aí você também tem os recursos cabíveis, e aqui eu destaco embargos de declaração, recurso especial, recurso extraordinário e embargos de divergência. Pessoal, até aqui tudo bem? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat aqui. Beleza, ok, legal. Então, vamos avançar.
Então, vamos lá. Recurso de apelação. Artigo 1009 ao artigo 1014. Por que eu tenho destacado aqui os artigos? Eu digo que o Código de Processo Civil, ele é como se fosse uma receita de bolo, tá? Quem já tentou fazer bolo aí por receita? Né? Você faz o bolo e você fala, nada a ver, Zequias. A gente faz o bolo e não dá certo. É mais ou menos a mesma coisa. Até você pegar todas as questões, leva tempo para acertar. Mas muitas vezes, o que as pessoas ignoram? E aqui já vai uma dica para quem está aqui nesse grupo. Todo mundo quer modelo. Eu já peguei uma pessoa que disse o seguinte: Zequias, você tem um modelo de apelação X? Eu tenho. Peguei e mandei lá um modelo de apelação. Passado um tempo, ele falou, você tem um modelo de apelação? Eu falei, pô, já mandei um modelo de apelação para você. Aí ele disse, não serve para o meu caso. Eu falei, pô, você está querendo que eu faça um recurso para você. Né? Modelo é modelo. E muitas vezes é o quê? A falta de cuidado e atenção de simplesmente buscar informação no Código de Processo Civil. A gente se limita a estudar para fazer a prova na faculdade e passar no exame de ordem. Depois esquece, deixa o código lá. E aí a gente começa a militar atrás de modelos. Não, está lá. Então, está diante de uma situação de recurso, qualquer outra coisa, vai no código primeiro. Surgiu a dúvida? Procura um colega, procura alguém mais experiente, mas está lá. Então, qual que é o cabimento do recurso de apelação? Contra a sentença, com ou sem resolução de mérito. Prazo, 15 dias. Prazo, então, do recurso de apelação, 15 dias. Atenção, as questões resolvidas na fase de conhecimento, decisão que não comporta agravo de instrumento, lembra lá do que eu falei, né? Do rol taxativo, não acobertadas pela preclusão, devem ser arguidas em preliminar. Eu coloquei contestação aqui, não sei porquê, tá? Tá errado. Acho que foi automático. Mas é em preliminar de apelação, não é de contestação. Leia-se aqui, então, apelação. Então, enfim, teve lá uma questão que você teve um indeferimento de uma produção de prova. Dá para resolver ainda, em termos de... Não foi acobertado pela preclusão? Então, segue o jogo, entra com a preliminar, como se você estivesse montando um recurso de agravo de instrumento. Tem uma questão aqui que não foi apreciada. Se foi apreciada, foi indeferida de forma equivocada. Eu preciso que vocês apreciem essa preliminar. Acolhida, volta, produz para nova decisão. Já falei, efeito devolutivo, efeito suspensivo. Efeito devolutivo dos recursos. Ele devolve a matéria para apreciação. Tá? O que isso quer dizer? Pelo menos na segunda instância, algumas questões de matéria e de prova, às vezes, podem ser apreciadas pelo tribunal, o que já não acontece nas instâncias superiores, e aí depois vocês veem lá a súmula 7, a vedação de apreciação de prova, questão de prova aí nas instâncias superiores. Então, o devolutivo pega o que é? Aquela matéria discutida, você já discutiu na primeira instância, então agora você está apresentando para a segunda instância. Então, é automático isso, eu preciso que você aprecie essa matéria. Você está dizendo isso para o tribunal. Efeito suspensivo, suspende a eficácia da decisão. Tá? Então, o recurso de apelação, em tese, ao menos em tese, ele já tem esses dois efeitos. Recolhimento das custas recursais. Esse é um dos requisitos de admissibilidade, que é o recolhimento das custas. Zequias, o que normalmente acontece? Às vezes você ingressou com uma ação, pensou que seria uma coisa e você não tem pedido de justiça gratuita. No momento da interposição, na impossibilidade de recolher as custas, abre um tópico pedindo a justiça gratuita. O juiz singular, ele vai analisar e verificar se é a hipótese de conceder a justiça gratuita. Ou, no entendimento dele, ele vai mandar para o tribunal e o tribunal vai analisar. Olha, aqui eu entendo que não cabe a justiça gratuita. Ele abre prazo para você recolher. Isso é muito arriscado, mas é uma possibilidade.
E aí tem algumas observações que eu não coloquei aqui, que são a questão de você interpor o recurso após o horário bancário. E aí você pode prorrogar para o dia seguinte o recolhimento dessas custas a fim de evitar a deserção. Aí, ó, eu coloquei aqui, ó, não confundir o recurso nominado. Umas semanas atrás, aí nós tivemos um recurso, que seria recurso de apelação, e foi denominado de recurso inominado, né? E aí até o colega, você acha que vale a pena dizer que não é a peça cabível? Eu falei, cara, não perde tempo com isso, porque primeiro que não vai rolar isso daí, e pouco importa, porque assim, ao menos em tese, na lei ele não fala nada de nome. Ele não fala como que você tem que nominar. Você tem que endereçar e fazer o pedido correto. Se está a fundamentação, ao menos em tese, você não precisa se preocupar com o nome. Mas, enfim, essa é a técnica utilizada, e aí a gente não pode confundir. Mas, lembrando, a estrutura é a mesma coisa, então só não pode esquecer o quê? Da fundamentação, que na apelação, Código de Processo Civil, recurso nominado, a questão da lei do juizado especial. Vamos lá, coisa rápida aqui. Estrutura da apelação, folha de rosto ou peça de interposição. Isso aqui também não existe uma regra específica no código que você tenha que fazer isso. Eu, particularmente, gosto da folha de rosto ou a peça de interposição, porque nela eu coloco a qualificação, coloco o nome da peça em que eu estou interpondo e coloco a sua fundamentação. Além de destacar os requisitos de admissibilidade, tempestividade e a questão do recolhimento de custa. Ou se foi deferida a justiça gratuita, você mencionar e apontar as folhas em que houve a decisão. Número do processo, tá? Identificação das partes, e aqui, de repente, um excesso de zelo. Normalmente você coloca lá, Ezequias, fulano de tal, como apelante devidamente qualificado na inicial. Você pode também utilizar a qualificação completa, não tem problema nenhum. Às vezes, por excesso de zelo, talvez seja interessante, né? O nome da ação e a devida fundamentação legal com o pedido de recebimento do recurso de apelação. Então, exemplo, uma ação do procedimento comum. Aí coloca lá, ação, procedimento comum, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 1009 e seguintes, interpor o recurso de apelação contra a sentença de folhas, o qual merece sua reforma. Um exemplo que você pode colocar no seu recurso. E aí você vem, o fechamento da peça de interposição, requer a admissibilidade do recurso, preenchido seus requisitos, e no mérito, nas razões de apelação, seja reformada a respeitabilíssima sentença. Aí você vem com a segunda folha. Aí, nessa peça de fechamento, coloca lá, nesses termos, pede deferimento, data e assina. E aí, em segunda, vem as razões de apelação, que é esse item 2 que você pode colocar. Colocou lá. O tribunal, e aí você coloca lá, razões de apelação, qualifica novamente na verdade, o nome, né? Número do processo, quem que é o apelante, quem que é o apelado, e aí você vem com aquela linguagem bonita, ínclitos desembargadores, excelso tribunal, esse tipo de coisa, né? Aí vem toda essa perfumaria, enfim, coisa chique, coisa que a gente usa, não sei o quê. Enfim, você coloca isso daí. E aí depois você vem. Síntese dos fatos. Aqui, síntese dos fatos, eu acrescento o seguinte: resumo do processo. Resume o processo até a sentença que você está recorrendo. Na hora que você resumir, você destaca os pontos que você está recorrendo da sentença, e aí você passa para a fundamentação jurídica do recurso. Por que que a minha sentença, ou por que que essa sentença deve ser reformada? Então, você tem que apontar de forma específica o que você quer na reforma. Não adianta só falar, ó,
A sentença está errada porque o Tribunal de Justiça pensa dessa forma. A sentença está errada porque o artigo fala isso. Não, você tem que especificar, ó. Tem gente que utiliza, né? O juiz não agiu com o costumeiro acerto nessa decisão e nesse ponto ele está equivocado. Destaca onde que está errado e por que merece a reforma da sentença. Por fim, pedido e requerimentos e fecha a peça. Qual que é o pedido? Né? O provimento do recurso, para reformar a sentença para quê? Entenderam? É isso que precisa ter lá no pedido. Então, você precisa pedir o provimento do recurso. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Maravilha. Se tiver dúvida aí, coloque. Se tiver alguma coisa que quiser anotar, no final a gente faz um apanhado. Então, vamos lá. Agravo de instrumento. Artigo 1015 ao 1020. Lembrando a vocês a questão que eu falei. Eu estou colocando aqui os artigos para vocês saberem a referência até para fundamentação e, surgindo alguma dúvida, vocês buscarem lá as informações. Então, quando que cabe o agravo de instrumento? Quando decidir sobre tutelas provisórias, tá? Isso é o rol que a gente comentou, o rol até então taxativo do 1015. Mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação, revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução, redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373. Aqui eu não vou entrar no mérito de cada um, mas é só explicando para vocês a questão desse rol, né? Então, outros casos expressamente se referidos em lei, então, deixou-se essa questão do outros casos, eventualmente, se for criada alguma lei, ela mencionar o cabimento do agravo de instrumento, então, é cabível, então, o agravo de instrumento. Caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença, cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Então, esse é o rol que, em tese, seria o quê? O rol taxativo. Aí, ó, aquilo que eu comentei para vocês, ó. Tema 988, rol taxativo mitigado. Qual que é a tese que firmou? Então, entrou-se na questão do recurso repetitivo, alguém alegando, não, precisa, tal decisão foi recorrida por agravo de instrumento e em algum momento alguém falou, não está no rol, não pode ser agravo de instrumento. Aí veio esse tema 988 do STJ e firmou a tese do seguinte, que o rol do artigo 1015 é de taxatividade mitigada. Por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Então, se é urgente e não dá para esperar a apelação, cabe, então, o agravo de instrumento. E aí fica o ponto de atenção. E aí, qual que foi a tese? Possibilidade de sua interpretação extensiva para admitir a interposição do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versa sobre hipótese não expressamente versada nos incisos do referido dispositivo do novo Código de Processo Civil. Então, muitas vezes você vai chegar numa decisão, você falou, ferrou, eu preciso encontrar aqui o remédio necessário para isso. E não está no rol. Aí, o que você tem que verificar? Essa decisão interlocutória de mérito,
enfim, qualquer outra coisa que envolva o processo, eu não posso esperar o recurso de apelação sobre o perecimento daquilo que eu persigo. E aí você tem que demonstrar isso no agravo de instrumento, e aí você fundamenta com essa tese o tema 988 do rol taxativo mitigado do STJ. Aí aqui, rapidamente, a estrutura. Deixa eu falar um negócio aqui, estrutura, só para a gente avançar de uma forma rápida e prática. Presta atenção. Recurso de apelação, agravo de instrumento, recurso especial, recurso extraordinário. E embargos de divergência, a sua estrutura é praticamente o quê? Idêntica. Tá? Na sua estruturação da peça, ela é praticamente idêntica. Vai mudar o nome, questão do endereçamento, é isso que precisa ser observado. Então, assim, não precisa ficar quebrando a cabeça. Exemplo, você fez uma apelação, sei lá, vamos lá, o Rafael, que está aqui com a gente, pegou a sua carteira aqui no primeiro semestre do ano de 2023, e ele vai lá fazer a sua primeira apelação. Aí ele arrepia, sua, fez o recurso de apelação. O segundo trampo dele aparece um recurso de agravo de instrumento. Como que faz o recurso de agravo de instrumento? Qual que é a estrutura? É o recurso a apelação. E aí é só observar seu endereçamento, sua fundamentação, mas a estrutura é a mesma. Folha de rosto, peça de interposição. O endereçamento sempre dirigido ao Tribunal de Justiça. Endereça assim: excelentíssimo senhor, doutor, desembargador, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado D. Tá? Lembrando que a gente está aqui em São Paulo, só que hoje a gente consegue advogar nos mais diversos estados por conta do processo digital. E mesmo que não fosse, você poderia também advogar. Tenho certeza que aqui bons advogados serão procurados, até mesmo de outros estados. O número do processo, aí eu normalmente coloco processo de origem, né? A identificação das partes, e aí aqui eu coloco, excesso de zelo, qualificação completa das partes. Copia aquilo que estava na sua inicial ou na sua contestação e joga no preâmbulo do recurso. O nome da ação, a ação que você está trabalhando, a sua devida fundamentação legal. Fundamentação, artigo 1015, interpõe o presente agravo de instrumento tempestivamente contra a decisão tal. Né? Nome da ação, indicação, aqui, nessa peça aqui, indicação dos advogados e seus respectivos endereços. Requisito lá, 1016, inciso 4º. Então, você precisa especificar, tá? Especifique o nome dos advogados. Às vezes, você não tem essa informação, você abre um tópico dizendo, em se tratando de ação, por exemplo, uma tutela provisória, não teve nem citação, você especifica que, em se tratando de tutela provisória e não havendo a citação, não tem a parte agravada, não tem advogado constituído nos autos, razão pelo qual deixa de apresentar o seu nome e seu respectivo endereço em atendimento ao artigo 1016. Juntada das peças obrigatórias e facultativas, artigo 1017. Eu, por excesso de zelo, sempre ainda tenho uma previsão, salvo engano, o parágrafo 4º, acho que é o parágrafo 4º do 1017, ele fala que, em se tratando de processo digital, você não precisa juntar as peças. Mas, eu, por excesso de zelo, e até para facilitar a vida do julgador, o que eu faço? Eu junto, né, as peças obrigatórias. Inicial, contestação, a petição que originou a decisão combatida, a decisão combatida e a sua intimação ou aquilo que prova o lapso temporal que inicia a interposição do recurso. Então, normalmente eu faço isso, tá? Então, vocês observem lá que, salvo engano, é o parágrafo 4º do 1017. Ele fala justamente isso. Se você quiser já recorrer direto, com fundamento, não necessariamente precisa juntar as peças. Mas nessas obrigatórias, normalmente eu junto. E as procurações também, se for o caso. Fechamento da peça, pedindo, então, a sua admissibilidade e o seu provimento. As razões, endereçamento, síntese dos fatos até a decisão recorrida, destaca qual que é a decisão recorrida e a fundamentação dos motivos da reforma. Pedido e requerimento, fechamento do recurso. Maravilha até aqui?
Beleza? Gente, se eu estiver indo rápido, também fala, tá? Bom, só tô vendo o Fabiano aqui. Fabiano, vai me dando um toque aí, tá? Ah, ótimo, doutor. Tá no ritmo bom. O pessoal aqui tá no chat aqui comentando em relação à excelente aula, né, que está agregando ali a quem está estudando, né, quem está se preparando para o exame da ordem. Tá excelente, doutor. Maravilha, maravilha. Qualquer coisa pode xingar também, tá? Não tem problema não. Que a ideia é a gente melhorar. Mas beleza, então vamos lá. Agravo interno, também conhecido como agravo regimental, que é o quê? Que agravo que é esse? Esse agravo é contra a decisão monocrática unipessoal proferida pelo relator. Como eu disse para vocês, de repente você tem uma decisão monocrática de não recebimento do recurso por um qualquer motivo e há um equívoco lá e ele monocraticamente decide. Ah, esqueci de falar uma coisa aqui, tá? A questão do agravo de instrumento, a possibilidade de você pedir a tutela recursal, tá? Então, depende, por exemplo, quando a gente está versando sobre a tutela provisória e ela é indeferida, ou às vezes ela é deferida, exemplo, ações de visita, ações de alimento, ela é deferida, quando você agrava porque você não teve oportunidade, você entra com um agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal. É esse o termo. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal. Para quê? Para suspender a decisão. Então, também tem essa possibilidade na fase de recurso. Vocês lembram que eu disse que o efeito suspensivo normalmente é atribuído o quê? À apelação. O agravo de instrumento não tem. Então, você tem que demonstrar lá o risco de dano, né? Dano irreparável e risco ao resultado útil do processo. Então, cabe isso. Então, no agravo interno, a decisão monocrática, às vezes, é a questão do indeferimento da tutela recursal. E aí, para você buscar a reforma dessa decisão, você vai por meio do agravo interno, que visa o quê? Vai buscar a decisão colegiada. Essa decisão monocrática é o relator que profere, mas aí você é insatisfeito, demonstrando a sua incorreção, você então entra com o agravo interno e isso vai lá para a Câmara julgar para saber se reforma ou se não reforma. E, eventualmente, dependendo de conforme for, você tem a decisão colegiada para que você possa recorrer para o STJ ou ao STF. Aqui, de novo, a impugnação deve ser específica. Não adianta ficar viajando na situação. Aponta de forma clara e precisa onde está o erro, onde está equivocado o relator, o desembargador, e fundamente. Esse tipo de recurso, obrigatoriamente, você tem que ter a resposta, assim como nos outros. Então, apelação, agravo de instrumento, aqui no agravo interno, abre-se, então, o prazo, né, por conta da dialeticidade recursal, abre-se o prazo para resposta, qual seja contra-razões. Hoje está mais utilizando contra-razões. Eu não sou tão velho assim, mas antes era contra-minuta. Utilizava o termo contra-minuta. Mas é contra-razões, contra-minuta, está tudo certo. Vale aquela orientação que eu falei para vocês em termos de nomenclatura. Estrutura do agravo interno. Em linhas gerais, o agravo interno ele tem a característica de uma petição simples. Você dividindo por tópico, né? Então, assim, o endereçamento, você endereça aqui para o relator responsável, excelentíssimo senhor doutor desembargador Fabiano Araújo, relator, às vezes já fica lá no cabeçalho, do processo tal, agravo de instrumento número tal. Então, essa é a forma de endereçamento. Número do processo, do qual você está recorrendo, identificação das partes, nome da ação, fundamentação legal. Síntese dos fatos, fundamentação jurídica, pedidos e requerimentos. Ok? Aqui deve ser endereçado ao desembargador, relator responsável
pela decisão monocrática. Aqui tá errado aqui o slide, acho que foi alguma cópia aqui, desconsiderem isso, tá? Eu vou corrigir isso aqui e vou mandar para vocês o material caso tenham interesse, tá bom? Mas os pedidos e requerimentos, que é o quê? A reforma da decisão monocrática. O fechamento, o finalzinho lá, termos em que pede deferimento. Vamos lá. Embargos de declaração, artigo 1022 a 1026. Qual que é o cabimento dos embargos de declaração? Na sentença, no acórdão ou decisão interlocutória, obscuridade ou contradição ou omissão. Obscuridade. O juiz decidiu, mas não tem clareza, do qual você não consegue entender o porquê que ele decidiu, a razão dele decidir. E aí você apresenta o embargo de declaração e você aponta que a decisão é obscura porque não está clara. Seja ela pela fundamentação, seja ela em relação à fundamentação jurídica, em relação à parte dispositiva, ou à decisão interlocutória, você interpõe embargo de declaração para trazer o aclaramento. Por exemplo, juízes que utilizam na sua fundamentação de decidir uma questão, ela é parecida. O que acontece muitas vezes é o pessoal fazer um pedido, utiliza um acórdão ou uma jurisprudência que no seu paradigma não tem nada a ver com a razão de decidir. É o cabimento dos embargos de declaração. Beleza? Contradição. Fundamentação diz uma coisa, dispositivo dá uma coisa. Outro ponto de atenção aqui que eu vejo muitos colegas equivocados. Ele trazer a ideia de contradição de algo que foi fora da decisão. Não, tem que ser tudo isso dentro da decisão, não pode ser fora. Então, você tem que analisar a decisão. Se na fundamentação e dispositiva há contradição, você aponta. Não adianta dizer, lá atrás você disse isso e agora você está dizendo isso. Não cabe, não cabe. O embargo ele pode ser recebido, mas, enfim, vai ser improvido porque não cabe. Quando houver omissão sobre ponto ou questão que deveria o julgador se pronunciar. Ainda na semana passada, nós tivemos um acórdão um acórdão de um agravo de instrumento, em que foi negado o provimento e o juiz, o desembargador, o relator lá, esqueceu de fixar os honorários recursais. Há uma omissão, porque ele tem que se pronunciar em relação a isso. Então, a gente aponta, excelência, há uma questão aqui de um recurso inominado, houve o agravo de instrumento e, de acordo com o artigo, precisa fixar aqui os honorários sucumbenciais recursais. Então, eu preciso que o senhor se pronuncie sobre isso. E aí ele vai falar, cabe, não cabe. Se cabe, beleza, a gente fica feliz. Se o percentual for pouco, a gente fica triste. Se não for, então, a gente tem aí a decisão para recorrer às instâncias superiores. Em caso de erro material, erro em razão da matéria, fundamenta a matéria de forma equivocada. Cabe, então, os embargos de declaração para que seja corrigida o erro material. Outra questão aqui, que muitas pessoas desconhecem, outra finalidade dos embargos de declaração. Entrar com embargos de declaração para efeito de pré-questionamento, requisito do especial e extraordinário. Lembra lá no começo que eu falei para vocês que precisa se pensar em recurso na contestação e na inicial? Por vezes passa desapercebido ou surge um entendimento novo de alguma questão ou uma interpretação nova relacionada a algum artigo da lei infraconstitucional. É por meio do embargo para efeito de pré-questionamento que você vai arguir o pré-questionamento, o desembargador, relator, apreciar, e às vezes ele não aprecia, ele simplesmente fala, fica pré-questionada a matéria, e aí você tem um requisito de admissibilidade do recurso especial e extraordinário. E também a hipótese de mudar o julgado. Mas peraí, Ezequias, não é uma contradição aqui
em relação aos itens A e B, ou C, que é aquilo que está previsto no artigo 1022? Não. Você pode entrar com embargos de declaração com efeito infringente. Lá no final, no pedido, não, precisa ser mudado porque a contradição enseja tal situação, a obscuridade enseja tal situação, razão pelo qual quer que os embargos de declaração sejam recebidos e no mérito seja provido com efeito infringente, modificando a decisão. Então, também é possível o embargo de declaração com pedido de efeito, um efeito infringente ou modificativo. Estrutura da petição de embargos de declaração, petição simples, dividida em tópicos: endereçamento ao juiz, ao ministro, ao relator, número do processo, identificação das partes, nome da ação e fundamentação, síntese dos fatos. Normalmente, quando a gente fala em síntese dos fatos, um ponto de atenção aqui, se eu não falei, ou se eu falei, estou repetindo, é o quê? Resumo do processo, ou resumo até chegar à decisão. Aconteceu isso, isso e isso, né? E destaca a decisão recorrida. Fundamentação jurídica, padrão, pedidos, que é o quê? A admissibilidade e o provimento e o fechamento da peça. Recurso especial e extraordinário. Esse recurso aqui é muito bacana, eu gosto muito de especial e extraordinário, né? Muita gente corre disso, tem medo, quase infarta quando está diante de uma situação, não sabe como fazer, mas eu tenho certeza que pelo menos os senhores sairão daqui ainda com a noção básica de como sair ou fazer um recurso especial e extraordinário. Então, quando é que cabe o recurso extraordinário? Artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal. Essa é a fundamentação do seu recurso, combinado com os artigos 1029 a 1041 do Código de Processo Civil. Quando a decisão, quando o acórdão, contrariar dispositivo da Constituição. Justiça gratuita, por exemplo, está violando o acesso à justiça. Você vai lá e destacar, ó, essa decisão está afrontando tal dispositivo da Constituição. Declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Quando fala lei federal, ele está falando da lei infraconstitucional, certo? Quando ele declarar a inconstitucionalidade, cabe o recurso extraordinário. Julgar válida a lei ou ato de governo local contestado em face dessa Constituição. A lei é promulgada, né, ou o ato do governo, e contesta-se em face da Constituição. É o recurso extraordinário cabível. Julgar válida a lei local contestada em face de lei federal, quando há conflito. Então, cabe o recurso extraordinário. Aqui, as estruturas, elas são semelhantes, tá? Elas são semelhantes, então tá tudo junto aqui. Cabimento do recurso especial, artigo 105 da Constituição, inciso 3º. Contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. Então, aqui, quando for apresentar o recurso especial, precisa apresentar de forma específica o que está se impugnando, demonstrando qual a lei ou tratado ou estiver negando vigência da lei federal. Leia-se a lei infraconstitucional. Aí, novamente, julgar válido o ato de governo local contestado em face de lei federal, cabe também o recurso especial. Der à lei federal interpretação divergente que haja atribuído outro tribunal. Essa linha C do artigo, ela é muito importante. Por quê? Porque nós temos um país de tamanho continental, com diversos tribunais e realidades diferentes e interpretação diferente. E aqui é a demonstração da divergência jurisprudencial. Tribunal de Justiça de Minas, sobre aquele tema, decidiu de uma forma, o Rio de Janeiro decidiu de outra forma, há uma questão precedente do STJ de outra forma. É nessa fundamentação que normalmente vai se fundamentar o recurso especial. E aí você precisa fazer o confronto analítico dessas decisões,
Então, demonstrar, olha, o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo decidiu dessa forma. No entanto, o STJ já se posicionou de tal forma, e aí invoca o precedente. Também, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro também decidiu, lógico, você sempre trazendo as teses que visam atingir o objetivo que você está buscando. É aqui que você precisa demonstrar esse confronto analítico. Existem pessoas que fazem o seguinte, monta 2 colunas assim na peça e coloca aqui, ó, Tribunal A, Tribunal B. Tribunal A decidiu assim, Tribunal B decidiu assim. Ou na forma de tópicos também. Aí vem aquilo que vocês já sabem, né? Peça de interposição, número do processo, identificação das partes, fundamentação, né? E aí você tem a questão do recurso especial e o recurso extraordinário. No recurso especial, a questão do pré-questionamento, recurso extraordinário demonstrar a questão da repercussão geral, ou seja, que aquilo que está sendo perseguido não visa somente beneficiar ou ser justo com aquilo que você está buscando, mas que aquela decisão vai atingir um número muito maior de pessoas. Então, lembre-se disso, abre-se lá o tópico de repercussão geral. No recurso especial, precisa tomar cuidado em relação ao recurso repetitivo, saber se a matéria que você está buscando ele já não está no rol de recursos repetitivos, de modo que ele pode ser inadmitido e você não conseguir aí a reforma da decisão. Ou se já está no repetitivo, você informar que ele já está no rol de recurso repetitivo e pedir o sobrestamento até que a conclusão do repetitivo, que vai atingir todos os recursos especiais, seja alcançada. Beleza? Aí aqui... pula aqui. Mas enfim, as razões do... não é agravo, é recurso. O endereçamento, a decisão recorrida, recurso especial extraordinário, fundamentação jurídica. Aqui, ó, fazer a subsunção dos fatos em relação aos dispositivos legais aplicáveis, leis, súmulas e precedentes. Trazer tudo isso para dentro do recurso. A lei tal fala uma coisa, e aqui está violando a súmula, os precedentes. Agravo de recurso especial e extraordinário. Você apresentou o recurso especial e apresentou o extraordinário, aí vem a questão da admissibilidade dos recursos. E é um negócio muito interessante, porque o índice de inadmissibilidade é mais ou menos parecido com a taxa de aprovação da OAB, tá? Para vocês terem uma ideia. Imagine-se assim, ó, a cada 10 recursos interpostos, apenas 2 ou 3 é que sobem diretamente. Eu, graças a Deus, fico feliz por isso, que de muitos que eu fiz, pelo menos uns 3 subiram de forma direta. Só que quando ele não sobe, para você destrancar e que isso possa subir ao STJ e ao STF, você precisa, então, ingressar com um agravo para que ele possa ser destrancado, subir para as instâncias superiores e ele analisar, de fato, se a questão da admissibilidade ela foi correta ou incorreta. Então, contra a decisão que ainda admite o recurso especial, agravo. Exceção quando a decisão for firmada na aplicação de entendimento, firmada em regime de repercussão geral ou em recurso de repetitivo. Enfim, se ela foi fundamentada nisso, não vai subir mesmo. Vai ficar sobrestado, aguardando, então, o julgamento da repercussão geral, se já foi fixada, ou o recurso repetitivo. A estrutura, a mesma coisa de todos os outros. E aqui a gente passa rapidamente, igual eu falei para vocês. Folha de rosto, interposição, nome da ação, aí você faz o fechamento, vem as razões recursais numa segunda peça, né, em continuidade, e apresenta ao tribunal. Vamos lá. Caminhando aqui já para o
para o fim, né? Embargos de divergência. Qual que é a finalidade desse recurso? Cabimento. Contra acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal. O que isso quer dizer? Tá? Os tribunais são compostos de câmaras, né? O STJ e STF, deu uma bugada aqui. O STJ e o STF são divididos por turmas. E, por vezes, acontece de turma... Primeira turma decide de uma forma, a segunda decide de outra forma, e vem a terceira e fala assim, ó, eu preciso de que isso seja consolidado, eu preciso que isso possa ser fixado. Ou você provoca, através de um terceiro, pelo embargo de divergência, dizendo assim, ó, o tribunal ou superior, sobre esse tema aqui, ele precisa fixar o entendimento. É por meio do embargo de divergência que vá se buscar isso. Porque, como se diz aqui, ó, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal. Isso é discussão ampla, né? Mas tem que ter-se um entendimento já firmado sobre determinada questão e aí fixar o entendimento do tribunal em relação a determinada matéria. Estrutura, mesma coisa, interposição, né? A razão, toda aquela estrutura que já fomos apresentadas. E aqui nós temos, então, o embargo de terceiro, que ele tem a sua característica de recurso, porém, ele tem natureza jurídica de uma peça inicial. Qual que é o procedimento? É um terceiro que, mediante a uma decisão que o atinge, ele precisa buscar socorro para ver reformada a decisão e resguardar o seu direito. É por meio dos embargos de terceiro. E aqui, segue aqui ó, os terceiros. O cônjuge ou companheiro quando defende a posse de bens próprios ou de sua ameação. Exemplo, eu sou casado com a Vanessa, nós temos um apartamento, somos casados pela comunhão parcial de bens e, em razão de uma dívida minha, o apartamento é penhorado. Só que, pelo regime de bens, eu só tenho metade. A outra metade pertence à Vanessa. E, diante dessa situação, a Vanessa, não, opa, eu preciso garantir a questão da minha parte. É por meio dos embargos de terceiro. O adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução. Adquirir, supostamente, isso está fraudando a execução. E aquele adquirente, ele vai se insurgir em relação à penhora decorrente dessa situação para resguardar o seu direito. Isso acontece muito em relação à propriedade e posse. Então, eu tenho, às vezes, a posse e não tenho a propriedade. Instrumento particular que a pessoa compra, não registra, e aí aquele cidadão fica devendo, é penhorado, e aí quando você vê, estão lá tentando leiloar o imóvel que você comprou por um instrumento particular. Então, por meio dos embargos de terceira que você vai se socorrer, né? Quem sofre penhora de seus bens decorrentes da decisão da desconsideração da personalidade jurídica, frise-se, se ele não participou em nenhum momento do processo. Sei lá, faz parte da empresa, mas ele, em nenhum momento ele foi chamado na questão do incidente e ele teve parte de seus bens penhorados. É onde ele vai se insurgir por meio dos embargos de terceiro. Qual que é o prazo para interposição? Artigo 675. A qualquer tempo, enquanto não transitada em julgado a sentença, no cumprimento de sentença no processo de execução, até 5 dias depois da adjudicação, da alienação ou arrematação. Adjudicação, alienação e arrematação são os meios pelo qual vai se transferir a propriedade. Acontecendo isso, tem 5 dias. Então, depois da carta de arrematação, depois da carta de adjudicação ou do momento que se fez a alienação, ou seja, vendeu por qualquer razão. Beleza? Então, 5 dias
antes, né, sempre antes da assinatura da respectiva carta. Por se tratar de medida constitutiva, deve obedecer à regra da petição inicial. Então, qual que é o roteiro da peça? Vai lá no 319, 320, você tem a estrutura da peça, que normalmente é utilizado. Quem está se preparando aí para o exame de ordem, é o roteiro, já marca lá. Ó. Qual que é o roteiro da petição inicial? Como que eu faço a petição inicial? Está lá o 319, 320, endereçamento, nome das partes, está tudo lá, tudo certinho, e é isso que deve seguir os embargos de terceiro. Então, aqui, ó, a estrutura dos embargos de terceiro, endereçamento, sempre distribuído por dependência, tá? Embora tenha caráter de ação inicial, ela vai tramitar de forma incidental ao processo principal, e aí tem os requisitos, tem as peças que precisam ser juntadas, ele vai tramitar em separado, mas ao mesmo juiz do principal. Né? Número do processo, identificação das partes, ação, fundamentação legal, síntese dos fatos, aqui também foi copia e cola, também está equivocado aqui. Tá? Mas, via de regra, os pedidos, valor da causa, tá? E rol de testemunhas. E o fechamento do recurso da peça de embargos de terceiro. Pessoal, segue aqui uma bibliografia de onde eu extraí o conteúdo, as minhas bases de estudo, tem outros materiais, enfim, mas, via de regra, esse foi o material utilizado. Eu agradeço a atenção de vocês, a gente abre aí para pergunta, tem um QR Code que você pode me adicionar na sua agenda, os meus contatos, fico à disposição de vocês para qualquer dúvida, algo que eu talvez não tenha me expressado de uma forma clara. O objetivo aqui é realmente a gente trazer esse conteúdo, quem sabe aí com o aval da Roberta, a gente avançar realmente para um curso, e aí um negócio um pouco mais robusto mesmo em relação aos recursos. Aliás, Roberta, ontem encontrei, fui assinar a escritura, encontrei um advogado de Itaquera ali em frente ao Teatro Municipal, e ele pediu um curso sobre as ações originárias nos tribunais superiores. Então, legal esse tema também. Muito sensacional. E eu falei para ele, bom, vou conversar com a Roberta. A Roberta é que manda tudo nessa questão aí, ela que joga o jogo aí. Pessoal, muito obrigado, nada. tá? Vocês que mandam, porque vocês que pedem os temas. Oi, Ezequias, maravilha. Deixa eu só... aqui eu tenho algumas perguntas que estão chegando aqui. O pessoal está adorando, adorou, enfim. Muito bom aqui a explicação. Aí aqui a Catarina perguntando se passará o material para nós. Catarina, eu acho que pode fazer o seguinte, tem acho que 2 movimentos para receber aí o material, né? O primeiro a gente colocou aqui no chat o WhatsApp do grupo da Comissão de Direito Civil. Lá é uma forma de você obter um material. Ou adicionando, né? E adicionando, né? Nem ou, né? E adicionando o doutor Ezequias, manda um WhatsApp para ele que ele também manda, né, Ezequias? Que aí fica mais fácil. Também. Eu vou fazer umas correções aqui que passaram desapercebidas aqui, e aí eu pego e mando o material. Ó, o Lau está falando que resumir essa matéria complexa em meia hora é o dom. Show de bola. Embargo de terceiro é algo que a gente utiliza bastante, né? O Lau falando aqui que ele acha interessante colocar julgados de outros estados na inicial e juntar já os acordos justamente para ter aí a questão quando vai para algum recurso. Embargo de... Essa eu não vi se você respondeu, agora eu fiquei até perdida. Há embargo de declaração contra recurso especial desconsiderado pelo STJ? Pergunta do Rafael. Não tinha visto. Eu acho que... Cabe o embargos de declaração, é um negócio interessante que vocês vão ver isso quando vocês pesquisarem. Vai estar assim, ó.
sempre cabe embargo de declaração, só que você tem que observar a questão dos requisitos lá da sua interposição. Então, não pode ser... desconsiderou por quê? Ele se omitiu em tal questão? Há uma contradição? Há uma obscuridade na decisão? Vocês vão ver o seguinte, a gente estava até rindo, a Roberta já deve ter visto esse meme, que era assim, agravo de instrumento no recurso especial, do agravo regimental, embargo de declaração, depois embargo de declaração, 15 embargos de declaração no mesmo recurso. Então, é passível, sim, o cabimento do embargo de declaração, né? Enfim, se a decisão, qual seja ela, insurgir naquelas hipóteses, contradição, obscuridade, omissão, erro material, é cabível embargo de declaração, seja ela interlocutória, às vezes seja ela monocrática, também é cabível. O embargos, mesmo não tendo uma sentença, às vezes o juiz dá alguma, né, como você disse, uma decisão interlocutória que você percebe que ela tem ali alguma coisa, cabe os embargos, né? O Rafael falando, porque eu ouvi falar que recursos normais não podem ser feitos em cima de recursos especiais depois. Aí ele está complementando aqui. Talvez a pessoa que comentou isso, talvez não tenha especificado em qual situação. Como a gente disse, cabe contra qualquer decisão. Entendeu? Então, assim, se é um acórdão, cabe embargo de declaração. Eu só preciso que você me esclareça isso. Eu preciso que você comente sobre tal ponto. Até aqui, a título de exemplo, determinadas situações em que você só ingressa com o recurso especial, mesmo assim, existe a possibilidade, depois do recurso especial, a depender da decisão, você recorrer ao STF. Então, pode ser um instrumento de integralização da decisão para você recorrer para o STF. Esse, no meu modo de ver, tá? Talvez eu esteja equivocado, mas via de regra, normal, não tem problema nenhum. Lembrando que se não for procrastinatório, né? Senão fica lá também... Isso que precisa ter atenção. Corre o risco, né, de ter aí uma multa processual por conta disso, né? Uma sanção. O Daniel Freitas aqui, espero que em algum momento seja abordado algo sobre cumprimento de sentença e impugnações, se possível. Acho que é dia 6, né, Roberto? 16. É 6 ou 16? Vou ver Eu acho aqui. que é dia 6. A gente doutora tem Sueli esse Colombo. tema. Dia 6. Dia 6, doutora Sueli Colombo falando sobre cumprimento de sentença, processo de execução e mais alguma coisa que eu não lembro o que é. A gente colocou como execução cumprimento de sentença, mas ela vai abordar aí muita coisa. Isso. Então, 6 de setembro, 19h30, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, mesmo link. Mesmo link. Para não ter erro, é só aparecer aqui que a doutora Sueli vai falar sobre isso. O Daniel, acompanha, porque assim, a nossa intenção inicial era ter feito petição inicial, contestação, tutela provisória, como se seguindo o próprio código, assim, até as fases do processo. Porém, com a dificuldade de agenda, a gente não conseguiu fazer dessa forma. Então, as próximas, salvo engano, por exemplo, amanhã, com a doutora Michele, a gente tem tutelas provisórias. Tá? Acompanha na rede, então, com a professora Michele, coordenadora do curso de Direito da Universidade de Brasil, vai estar falando sobre tutelas provisórias. No dia 6, a Sueli Colombo estará conosco falando aí sobre processo de execução, cumprimento de sentença. No dia 12, o professor Fábio Cáceres do Legale, ele vai estar falando sobre petição inicial. E no dia 14... o professor Leandro Navas vai falar sobre contestação, a gente colocou resposta, né? Contestação, réplica e reconvenção. Então, assim, as próximas aulas são complementos de um todo que vocês vão sair com uma bagagem, ainda que a gente sabe que precisa estudar muito, tá? Mas é o básico, assim, que você não vai ficar perdido, você vai conseguir desenrolar aí
os processos, quem for fazer exame de ordem vai ter uma noção do que precisa ser feito, né? Então, assim, essa nossa mentoria aqui, eu falei, é inovadora, não vem em lugar nenhum, um custo zero, né? Um custo zero e realmente agregador aí para toda a advocacia itaquerense e aqueles que conseguirem participar. E lembrando que é super importante, a gente sempre fala isso, que dentro da UAB Itaquera a gente tem as comissões temáticas, né? Então, aqui é a Comissão de Direito Civil e Processo Civil. Quem quiser participar, entra aqui no link, participe. Por quê? Porque lá também é um lugar de trocas. Então, seja para os advogados iniciantes, seja para os advogados que já têm mais tempo, sempre tem um lugar de um help, uma dúvida, algo ali para um esclarecimento, justamente por isso. A gente acredita, né, Ezequias, nesse compartilhamento mesmo, nesse crescimento, e não é concorrente, somos aqui parceiros nessa advocacia. Quando a gente melhora o atendimento para os nossos clientes, a advocacia ganha como um todo. Então, não tem essa de concorrência, a gente está aqui para auxiliar. Lógico que a gente não vai fazer a peça, né, doutor Ezequias? Mas os nortes, dá uma dica, de repente uma jurisprudência nova que encontrou, que localizou, que pode auxiliar, enfim, alguma experiência. Isso tudo é feito as trocas lá no próprio grupo da comissão, lembrando que não precisa ser só de Itaquera. Então, todos são super bem-vindos, seja Tatuapé, seja interior, de qualquer lugar, seja aluno, enfim, quem quiser vir agregar e crescer junto, é só chegar aqui na UAB Itaquera, não é? É só chegar. Esse é nosso lema. Esse é nosso lema, crescer junto, compartilhar. É o que eu falo. Às vezes a gente está numa posição e a gente não sabe tudo. Não sabe tudo. Eu particularmente tenho essa humildade de assim, eu não sei tudo, né? Às vezes alguns colegas falam, nossa, você manja muito. Aí eu chego perto de um Pablo Stouzer falando, você fala, vixe, eu sou um jumento, porque enfim, é dinâmico e a gente vai crescendo, né? Na Academia lá Brasileira de Direito Civil, é cada cabeça que você fala, meu Deus, onde que esse cara tirou isso? Então, assim, é sempre crescendo, compartilhando. Digo que sempre essas salas aqui é onde a gente pode errar, porque a gente está aqui entre colegas, não tem questão de vergonha nenhuma, é o momento que a gente tem de errar para que lá na hora da atividade, na hora que a gente estiver na trincheira mesmo, a gente esteja preparado e ainda que haja erros, que eles sejam os menores possíveis. Perfeito. A doutora Michele está aqui com a gente. Amanhã, eu acho que esse MN Advocacia, acredito que eu vi que ela tinha aberto aqui o vídeo, salvo engano. Então, aqui hoje já está aqui presente a nossa professora de amanhã, doutora Michele Nogueira. E perguntar se alguém tem mais alguma dúvida, algo que queira trazer, enfim. A gente deixou aqui o link para a presença e lá a gente pergunta quais são os temas que vocês querem ali. Oi, Mi. Ela aí, ó. Olha lá, ó, minha coordenadora. Que legal, Catarina mandando. E avisem os amigos, né? Lembrando que daqui uns 2, 3 dias essa aula vai subir para o canal do YouTube da ESA. Então, também sigam o canal do YouTube lá da ESA Itaquera. E vocês vão poder revisitar o material e compartilhar com os amigos, né? De repente, alguém não pôde entrar hoje ao vivo, não tem a oportunidade de tirar as dúvidas assim, mas esse material muito rico para ser compartilhado. Certo? Dúvidas aqui, gente? Senão a gente vai até amanhã, mas não, espera aí que a gente tem coisa para fazer em casa, né? Tem lá a esposa, a Vanessa, as filhotas, que o Ezequias tem que dar atenção. Pois é. Né? Pois é. E é isso aí, Roberta. Pelo menos aqui... Tá tranquilo, né? O pessoal também tem meu contato aí. Sempre estou aí à disposição, tá? Às vezes eu não consigo responder de imediato, mas você nunca fica sem resposta, tá? Perfeito. A gente tem a vida corrida, tá falando para a Roberta que eu tô... Como que você tá? Eu tô morto, mas passo bem.
porque é uma atividade atrás da outra, e a gente vai aí guerreiro. Roberto, só quero passar um recado aqui, para quem está aqui, se quiser acompanhar. No dia 24 de setembro, é um sábado, 9 horas da manhã, aí a mentoria que foi originada na nossa, lá na OAB Cotia, vou falar sobre contratos e relacionamento com o cliente. Tá? No dia 27/9, estarei num congresso da Advocacia 4.0, falando sobre empreendedorismo. Então, tem aí essas atividades aí, quem tiver disponibilidade, e acompanha a gente nas redes aí. Isso que eu ia falar, sigam lá o Ezequias no Instagram, porque ele vai postar, enfim, para vocês terem mais informação de como se inscrever e como poder participar dos eventos. Muito bacana. Acompanhem também, né, o da UAB Itaquera, porque a gente tem ali vários eventos acontecendo, várias coisas disponíveis para a advocacia, para os acadêmicos de direito, todos são muito bem-vindos. Nossa UAB não tem fronteiras, a nossa subseção. Todos sempre serão super bem-vindos. Então, vamos encerrando por aqui, agradecendo aí a presença de todos e todas. Ezequias, obrigada hoje por mais essa aula aí maravilhosa. E acompanhem depois lá no YouTube da ESA Itaquera, tá bom? Valeu, gente. Obrigado, Roberta. Beijão. Obrigado, Beijo, Michele. tchau.